O nosso problema é que a gente está sempre na defensiva. O nosso problema é que a gente está sempre fazendo contas. Se é bom, se não é bom, se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu posso, se eu não posso, se eu vou me dar bem ou se eu vou me machucar. Se a pessoa vai me agradecer ou se ela vai virar as costas para mim. Nós sempre estamos fazendo conta quando fazemos o trabalho do Senhor. E isso é mal. Se nós queremos promover e produzir a glória de Deus, nós precisamos nos deixar humilhar, como Cristo se deixou humilhar. Nós levantamos os braços dizendo, eu sou filho de Deus. Então precisamos manifestar essa natureza. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? Sabe por que hoje eu e você conhecemos Jesus? Porque outras pessoas no decorrer da história repetiram o que Deus fez, repetiram o que Cristo fez. Eles se deixaram humilhar para que a glória do Senhor fosse manifesta. E outras pessoas pudessem ser reconciliadas com Deus. Meu Deus, obrigado, Jesus. Então abra rapidamente comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e dessa vez no versículo 9. Louvado seja Deus. Você que está anotando, fica atento, o assunto de hoje é power. É bom, viu? Carol? É bom. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Diga comigo, pacificadores. Importante que nós gravemos essa palavra, irmãos. Essa bem-aventurança, ela é consequência do fato, da realidade de nós já termos alcançado a plenitude de Deus. Você deve lembrar que algumas semanas atrás falamos sobre aqueles que têm fome e têm sede de justiça, sim? E que essa fome e essa sede são saciadas por quem? Pelo Espírito Santo, por Deus. E essa saciedade nos torna, nos transforma em pessoas que são pacificadoras. Nós vimos em todas as bem-aventuranças anteriores que todas elas convergem para Deus e ao mesmo tempo convergem entre si, umas com as outras. Uma bem-aventurança é uma sequência lógica da outra. Não tem como eu falar de uma sem falar de outra. Não tem como eu evidenciar, manifestar uma e esquecer das outras, porque elas estão interligadas, elas são interdependentes. O que é uma coisa que é interdependente? Elas funcionam de maneira autônoma, de maneira individual, mas elas contribuem com a outra. Igual os membros do nosso corpo. O coração tem a sua função específica, mas ele trabalha para o conjunto. Amém, queridos? Então, quando eu falo de cada uma das bem-aventuranças, eu estou falando de algo que funciona por si só, mas que funciona para as outras também. Amém? Amém. Nós vimos ainda, queridos, que as 3 primeiras bem-aventuranças, humildes de espírito, os que choram e os mansos, apontam para as nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos. A 4ª bem-aventurança aponta para nossa satisfação, para nossa saciedade, é aquela que fala sobre fome e sede de justiça sendo satisfeita por Deus. Então, eu tenho as 3 que mostram o que eu preciso, eu tenho a 4ª que mostra qual é a minha satisfação, e eu tenho as outras bem-aventuranças, nós já vimos algumas delas, que apontam para o resultado, para a consequência de eu ter recebido satisfação. Por exemplo, quando nós falamos sobre os misericordiosos, nós vimos que é um resultado do fato de eu ser humilde. Amém? Esse é um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre os pacificadores, que é um resultado de quem alcançou mansidão. Só consegue ser pacífico a pessoa que é mansa. E nós vamos explicar no decorrer da mensagem o que significa isso, tá bom, queridos? Tá bom?
Qual é o grande erro da nossa geração? Ou qual tem sido o erro de toda a humanidade no decorrer da história? Não faz eu rir, Betina. Você já percebeu que nós pegamos a Escritura e nós tentamos materializar ela como se fosse uma coisa natural? Os discípulos de Jesus fizeram isso quando ele multiplicou pães e peixes. Eles viram aquele milagre e por causa daquele milagre queriam proclamar Jesus rei. Mas que tipo de rei? Um salvador de almas? Não. Um governante, um líder militar que pudesse livrá-los, libertá-los do jugo de Roma. E assim nós temos feito, nós pegamos pequenas porções das Escrituras e nós tentamos materializar aquilo, nós tentamos transformar uma coisa espiritual numa coisa natural. E eu nem preciso dizer que isso é loucura, né, gente? O homem natural, como nós temos falado já há 8 semanas, ele não tem a menor condição de evidenciar, de manifestar, de trazer à realidade verdades espirituais. A pessoa que tenta por si só, com seus esforços, manifestar qualquer das bem-aventuranças, é uma pessoa sem juízo, é uma pessoa louca. Se eu aceitar ou acreditar que é possível uma pessoa natural praticar as bem-aventuranças, eu sou obrigado a concordar que um boneco de pano é igual a um ser humano. Você concorda com isso? Eu posso afirmar que um boneco de pano é igual a um ser vivo? É loucura, não é? Mas é exatamente isso que nós fazemos quando pensamos, quando julgamos que é possível praticar as bem-aventuranças com nossos próprios esforços. Não dá, queridos, é impossível. O reino de Deus, o reino de Jesus não é desse mundo. Então nós precisamos abandonar esse vício, essa neura de querer comparar as coisas espirituais com as coisas dessa terra. Não funciona. O reino de Jesus é espiritual, a verdade da palavra é espiritual, os princípios bíblicos são espirituais. E como eu falei, tenho falado e vou falar muito ainda, somente as pessoas espirituais têm condições de compreender, têm condições de colocar em prática, porque elas não fazem por si só. Elas fazem por causa do Espírito de Deus que habita nelas. Quem tem o Espírito Santo morando dentro do coração aqui? É Ele, agindo em você, que torna possível essas bem-aventuranças. O pacificador de que a Bíblia fala, não é aquela pessoa boazinha, que é desligada da realidade, né? Não é aquele apaziguador, aquele que dá um boi para não entrar numa briga. Não é desse tipo de pessoa que a Bíblia fala quando está falando de pacificadores. Não tem nada a ver com uma disposição natural. Vocês lembram que nós falamos que tem pessoas com temperamento forte e outras com temperamento mais manso? Lembram disso? Tem aquela pessoa assim que não olha para mim atravessado. E tem aquela pessoa que dá de ombro. Isso diz respeito a um temperamento, é uma coisa natural. Assim, naturalmente falando, tem pessoas que são tipo assim, né? Paz e amor, bro, tô de boa, na lagoa, né? Ou como eu vi hoje escrito num carro suave na nave. É uma disposição natural. Já tem aqueles que matam por nada, né? Se vem uma mosca passando, misericórdia. Não é desse tipo de pacificador que a Bíblia fala. O pacificador é alguém completamente diferente de todas as pessoas desse mundo. E aqui eu quero começar a ministrar. Quem é o pacificador? É uma pessoa completamente diferente das pessoas do mundo. E você vai entender isso. E por que essa pessoa é diferente? Porque ela é um filho, ela é uma filha de Deus. E a Bíblia faz uma distinção clara entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. O pacificador é uma pessoa que é diferente daquilo que já foi um dia. Vamos combinar? Fora de Jesus, todos nós éramos um bando de cacos sem vergonha, né? Não havia beleza em nós, não havia bondade em nós, não havia nada em nós que pudesse atrair a atenção de Jesus. Mas mesmo assim Ele nos amou e nos libertou dessa antiga maneira de ser.
Então o pacificador é alguém que é liberto do pecado. O que é uma pessoa liberta do pecado? É uma pessoa que não se deixa governar pelas disposições carnais. É uma pessoa que abandonou algumas práticas que perante a Bíblia Sagrada, perante as Escrituras, são abominação ao Senhor. A Bíblia fala a respeito dessa questão do pecado, que todo tipo de guerra entre pessoas, entre nações, todo tipo de conflito, discórdia, toda espécie de mal tem origem no pecado. E o pecado reside aonde? Quem arrisca um palpite? No coração. Tiago capítulo 4, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia comigo? Olha o que diz. Tiago fica lá no finalzinho do Novo Testamento. Depois de Hebreus. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, ó: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Deixa eu parar aqui. Lembra, estamos falando sobre os pacificadores, ok? E Tiago diz, de onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Leia-se, dos prazeres que militam aqui dentro. Ó. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis possuir. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes ou para esbanjardes nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então quem é o pacificador? É a pessoa que alcançou um coração puro. Já estou falando de outra bem-aventurança, está vendo como elas estão ligadas entre si? Quem é o pacificador é aquele que não se deixa dominar pelo seu coração, que é enganoso, nós vimos semana passada. Quem é o pacificador é a pessoa que abandonou a si próprio e se largou aos pés de Jesus, e Jesus governa a sua vida. Esse é o pacificador, essa é a pessoa que pode ser chamada filho e filha de Deus. O pacificador é um homem, é uma mulher, é uma pessoa em que habitam e são manifestadas todas as bem-aventuranças ao mesmo tempo. Todas elas. Vamos recapitular? Como é que eu consigo chegar a ser um pacificador? Eu preciso de um coração puro. Para ter um coração puro, eu preciso ser manso. Para ser manso, eu preciso de satisfação. Essa satisfação só me é dada quando eu me reconheço miserável, quando eu choro por causa disso. É uma coisa ligadinha na outra. Então a pessoa que é pacificadora, inevitavelmente ela estará manifestando todas as bem-aventuranças. E quando ela consegue fazer isso, ou melhor, quando ela faz isso por causa do Espírito Santo que habita nela, ela se torna um embaixador. O que significa a palavra pacificador no original? Alguém sabe? A Betina já comprou aquela Bíblia, ela já sabe. Pacificador significa um embaixador que vem trazer a paz. Vou repetir. Pacificador no original significa um embaixador que vem trazer a paz. Não tem nada a ver com aquele que se bota no meio de dois brigão para apartar a briga. Um pacificador é um representante legal de Deus na terra. Ser pacificador tem a ver com fazer as pazes com Deus. Ser pacificador tem a ver com fazer as pazes com Deus. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 18 a seguir. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação.
A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quem é o pacificador? É um reconciliador de homens com Deus. Amém? Essa verdade ela é espiritual e ela é bíblica e ela é fundamental para que eu possa enxergar o mundo do jeito certo. Vou tentar explicar. Quem tem acompanhado o noticiário internacional aí? Não se fala muito em guerras, em rumores de guerras e na necessidade de paz? As Nações Unidas não fazem absurdas conferências no desejo de alcançar uma paz? Não é assim que acontece? E eles conseguem? Por quê? Eles estão analisando a questão de um jeito errado. Eles estão analisando a questão de maneira superficial. E nós precisamos analisar a questão espiritualmente, porque a origem de todos os males está no coração. O homem tem desperdiçado muito tempo, queridos, muitos recursos, muita energia, tentando estabelecer a paz assim, desse jeitinho. Mas nenhuma ação política, nenhuma ação econômica, nenhuma ação social, e aqui quero abrir um parênteses, os defensores do evangelho social não vão conseguir transformar o mundo. É impossível. Porque o evangelho não diz respeito a ações sociais. O evangelho diz respeito ao coração do homem. Então aqueles que defendem que o papel da igreja é fazer obra social estão redondamente enganados. Então eu não vou fazer mais nada? Não, queridos, pelo contrário. Eu não estou falando contra esse tipo de atividade, é lícito. E é responsabilidade da igreja cuidar dos aflitos, dos necessitados. Mas, no que diz respeito a restabelecer a dignidade original do ser humano, nenhum esforço desse tipo vai produzir a paz que o mundo tanto deseja. O que Jesus disse? Os pobres sempre tereis convosco. Não foi isso que ele falou? Aliás, quando Jesus veio à terra, porventura, se tem notícia ou existe algum registro que Deus acabou com a fome, que Deus acabou com a miséria, que Deus, através de Jesus, empreendeu alguma ação social para diminuir as mazelas do povo? Na minha Bíblia eu não achei. Qual era o interesse de Jesus? Qual era o foco de Jesus? Qual é o tipo de reino que Jesus veio trazer? O dele. Então nós precisamos enxergar as coisas por uma perspectiva bíblica. Nós precisamos começar a enxergar as coisas através da cruz, com olhos espirituais. Queridos, esse tipo de paz que o mundo tanto prega, tanto ensina, é semelhante àquelas pessoas que querem tratar um ribeirão poluído. Dá-lhe jogar produto químico ali, né? Essas pessoas sabem que o problema não está ali, está lá na fonte, está no manancial. Então, no lugar deles irem na fonte, o que eles fazem? Gasta dinheiro jogando produto químico no rio, como se fosse resolver o problema. Seria muito melhor se eles fossem lá no manancial e resolvessem o problema lá. E é exatamente isso que o Evangelho faz, é exatamente isso que Cristo sempre fez enquanto Ele esteve aqui anunciando o reino. Ele sempre foi na fonte, Ele sempre foi no manancial do problema, no coração do homem. Amém, queridos? Amém? De acordo com as Escrituras, o problema sempre está no coração do homem. E enquanto o coração do homem não for transformado, o problema nunca vai ser resolvido. Semana passada nós falamos de Mateus 15:19, onde Jesus fala que toda sorte de maldade tem origem no coração.
roubo, prostituição, lascívia, adultério, fornicação, mentira, tudo procede do coração do homem. Esse é o manancial que precisa ser tratado. Assim, o que o mundo precisa não é de pessoas bem intencionadas. Não tem aquele ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio? Quem já ouviu essa? Só tu, Betina. Então o mundo não precisa de pessoas bem intencionadas. O mundo precisa de um maior número de pacificadores. Ou, melhor dizendo, o que o mundo precisa é de um maior número de embaixadores. Ou, indo um pouquinho mais fundo, o que o mundo precisa é de um maior número de crentes, é de um maior número de filhos e de filhas legítimas, genuínas de Deus. É disso que o mundo precisa. Por quê? Nós já vimos. A pessoa que tem fome e sede de justiça porque já se viu miserável vai recebendo satisfação do Senhor, e essa satisfação vai conduzindo as pessoas a uma ação em Deus que vai produzir mais fome e mais sede nela e nas pessoas que a cercam. E isso vai produzindo a transformação do mundo. Tipo, para você entender, como se fosse um contágio bom. Nós ganhamos pessoas para Jesus, não por nos tornarmos iguais a elas, mas por sermos justamente o contrário delas. A igreja sempre alcançou e caminhou na terra, manifestando não igualdade com o mundo, mas diferença. Nós acabamos de ler na Escritura Sagrada que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então é justamente o fato de sermos diferentes do mundo que nós atraímos os olhares do mundo para Deus. Então o que o mundo precisa? De pessoas boazinhas? De pessoa tipo assim, gente boa? O mundo precisa de pacificadores, o mundo precisa de embaixadores, o mundo precisa de filhos e filhas de Deus, o mundo precisa de crentes verdadeiros. Porque só os crentes verdadeiros podem dar ao mundo o que o mundo precisa. E o que o mundo precisa? Jesus. Amém. Somente uma pessoa dotada de coração limpo pode ser um pacificador. E aqui está a relação com todas as bem-aventuranças, como eu falei. Antes que a pessoa possa ser um pacificador, ela tem que ser liberta de si própria. Ela precisa ser como Jesus. Lembra Filipenses capítulo 2, versículo 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez? Era Deus. Não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, abriu mão de quem ele era. Assumiu a forma de servo. Abriu mão de todos os seus direitos. Na forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi uma pessoa que não cuidou dos seus interesses. O pacificador por excelência. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filha de Deus? João capítulo 5, versículo 19 fala que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Sabe, hoje de manhã eu estava em casa, tirei um tempinho para meditar e eu falei para as minhas filhas, olha, hoje o almoço é por conta de vocês. E elas foram fazer o almoço. E eu bem quietinho na minha, fiquei prestando atenção assim de longe, e eu percebi que a forma como elas fizeram o almoço é exatamente a forma que minha esposa faria, ou que eu faria. Eu não lembro, pelo menos, de ter parado algum dia para ensinar minhas filhas a cozinharem. Mas eu lembro sim que várias e várias vezes elas ficavam em volta do fogão. Tão pertinho da gente que chegava a atrapalhar. A gente tem que dizer, ó, sai! Está atrapalhando. Elas aprenderam pela observação. E eu achei isso interessante demais, porque eu estava meditando justamente sobre esse assunto. Eu disse, uau! Elas fazem igual a minha esposa, igual eu faria. Na sua casa também, a tendência é que você reproduza aquilo que você viu os seus pais fazerem ao longo da vida. Um exemplo bem bobo, o jeito que eu preparo uma carne moída é diferente do jeito que você prepara essa mesma carne moída. Se der 1 quilo de carne para mim, 1 quilo de carne para você, vai sair 2 receitas diferentes. Por quê? Eu aprendi de um jeito e reproduzo essa forma que eu aprendi. Você aprendeu de outro jeito e vai reproduzir essa forma.
E eu achei esse exemplo lindo porque eu vejo João capítulo 5, versículo 19, Jesus dizendo: o filho só faz o que vê o pai fazer. Vamos abrir esse texto, gente? Vai lá, João capítulo 5. Já estou terminando. João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Você é filho de Deus? Você está habilitado a reproduzir o que Deus fez. Mas eu nunca vi Deus. Deus é uma pessoa invisível. Jesus manifestou Deus na terra. Então você pode reproduzir o que Jesus fez, porque o que Jesus fez, Ele aprendeu do Pai. E nós somos cópias. Nós somos reproduções do próprio Cristo. Você está entendendo agora? O pacificador, ele tem uma visão completamente transformada a respeito de si mesmo. A pessoa natural olha para si e tem aquele instinto de autopreservação, sabe? Ela se justifica o tempo inteiro, ela defende os seus próprios interesses o tempo inteiro, ela não suporta uma afronta. Quando ela está num embate, ela vai querer saber se aquilo vai prejudicar ela. Quando ela está diante de alguma situação, a primeira coisa que ela faz é saber de que forma ela vai ser afetada, se aquilo vai ser bom para ela ou não, para daí então ela tomar uma decisão. O pacificador é diferente. Ele já viu que não tem nada dentro dele para defender. Ele já viu que depende exclusivamente, inteiramente de Deus. Então ele abandona as justificativas. Ele abandona as desculpas. Ele abandona o instinto de autopreservação. Ele abre mão de si, exatamente da mesma forma como Cristo fez. Cristo abriu mão de si. Se Cristo não tivesse aberto mão de si próprio, você acha que eu e você teríamos alguma chance? Se Cristo não tivesse se anulado, será que eu e você teríamos alguma esperança? Para que Ele pudesse ser um pacificador na nossa vida e nos reconciliar com Deus, Ele se humilhou, Ele se esvaziou. E o que se espera de um filho, de uma filha de Deus é exatamente essa atitude. Forte, né? Só assim eu sou um pacificador. O pacificador também tem uma visão completamente nova a respeito das outras pessoas. O homem natural normalmente enxerga as pessoas como suas adversárias. Por melhor que seja o teu amigo ou tua amiga, ai, se ela trai a tua confiança, não é assim? Não, cara, eu tenho um amigo que é faixa, é amigo. Mas se ele faz uma fofoca a teu respeito e você descobre, a amizade continua? Ela vai ser profundamente abalada. E normalmente o homem natural, quando olha para as outras pessoas, enxerga as outras pessoas sempre com ressalvas. Tipo assim, você vem até aqui, respeita o meu espaço. Entendeu? Já o pacificador, já o Filho de Deus, enxerga as outras pessoas de uma maneira completamente diferente. Quem lembra do testemunho que eu dei há 2 semanas atrás aqui? Que eu falei da minha oração a respeito de uma determinada pessoa, e aí depois Deus fez ver a minha lista e a lista da pessoa. Vocês lembram? É mais ou menos assim. Eu andava cego e orava a Deus pedindo que a mão de Deus pesasse sobre a vida do fulano. Quando Deus me fez enxergar a minha miséria, eu passei a enxergar essa pessoa com outros olhos, com misericórdia. Então o pacificador, o Filho de Deus, a filha de Deus, passa a ter uma visão completamente nova das outras pessoas. Não vê as outras pessoas como adversárias, não vê as outras pessoas com ressalvas, não, muito pelo contrário. Vê as outras pessoas da mesma forma como ela se enxerga, um miserável pecador que precisa de Deus.
Amém, queridos? O pacificador também tem uma visão inteiramente nova do mundo. Lembra que eu falei? Nações Unidas, conferências de paz, ações sociais, políticas, econômicas, babá. Vai resolver o problema? Nunca. O pacificador, ele enxerga o mundo com os olhos de Deus. E por ele enxergar o mundo com os olhos de Deus, ele sabe que não adianta jogar produto químico no ribeiro, ele tem que ir lá na fonte. E ele vai. O pacificador sabe que Deus criou o homem como um ser perfeito. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. O pacificador sabe que Deus criou o homem como um ser perfeito. Uma pessoa livre de defeito, livre de pecado. E ele sabe ao mesmo tempo que Deus criou este mundo para ser um paraíso, um lugar de delícias. E quando ele vê que essas coisas estão fora dos seus lugares, ele percebe que a glória de Deus está sendo manchada. E por ele perceber que a glória de Deus está sendo manchada, ele se dispõe incansavelmente a trabalhar pelo Senhor para que a glória do Senhor volte a ser manifestada como deveria, ou como era no princípio. E ele fala aos homens a respeito do Senhor, para que os homens também retornem ao seu estado original. Esse é o fundamento do Evangelho, irmãos. Esse é o motivo de nós nos reunirmos semana após semana. Essa é a razão de nós falarmos tanto de Jesus. É para que vocês e eu consigamos retornar ao nosso local de origem, à nossa condição original, que é uma condição de perfeição, de filhos e filhas de Deus, sem defeitos, sem culpa, sem erro, sem pecado. Amém? Então, quando o homem vê que a glória de Deus está sendo manchada, está sendo maculada, porque as coisas estão fora do lugar, ele se dispõe a se humilhar, ele se deixa humilhar. Ele está pronto para fazer qualquer coisa para que a glória de Deus seja promovida. Esse é o pacificador, ele abre mão de si para que a glória de Deus seja manifesta. E isso é o maior privilégio concedido por Deus ao homem. Ser participante da sua obra, chorar as suas dores. Muito embora eu nada possa fazer por mim mesmo, ainda assim, Deus quer me usar como um instrumento para glorificar o seu próprio nome. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas ou as boas novas. Nós temos uma canção que nós cantamos aqui de vez em quando, que nós queremos gastar nossa vida aos pés de Jesus, é mais ou menos por aí, né? Será que nós prestamos atenção na profundidade do que nós cantamos? Se deixar gastar pelo Senhor e para o Senhor, diz respeito a eu me deixar ser humilhado. Eu abro mão de me defender, gente. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O nosso problema é que a gente está sempre na defensiva. O nosso problema é que a gente está sempre fazendo contas. Se é bom, se não é bom, se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu posso, se eu não posso, se eu vou me dar bem ou se eu vou me machucar. Se a pessoa vai me agradecer ou se ela vai virar as costas para mim. Nós sempre estamos fazendo conta quando fazemos o trabalho do Senhor. E isso é mal. Se nós queremos promover e produzir a glória de Deus, nós precisamos nos deixar humilhar, como Cristo se deixou humilhar. Nós levantamos os braços dizendo, eu sou filho de Deus. Então precisamos manifestar essa natureza. Lembra do exemplo que dei? Minhas filhas fazem o almoço exatamente do mesmo jeitinho que minha esposa e eu. Você faz coisas muito parecidas com as que os seus pais fazem. Espiritualmente falando, você tem reproduzido o quê? Quando as pessoas olham para os seus feitos espirituais, o que elas dizem? Filha de Deus? Filho de Deus? Ou coisa ruim? Se eu sou filho de Deus, eu reproduzo a natureza de Deus.
Esse é o pacificador. Ele é filho de Deus. Ele pertence a Deus. Ele é semelhante a Deus. Para finalizar, Deus foi o maior pacificador. Deus é o pacificador por excelência. Ele estabeleceu a paz. Jesus, quando ele fala com seus discípulos em João, no capítulo 14, ele diz: eu vos dou a paz. Não a paz que o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. Em Jesus, Deus se humilhou para que a paz pudesse ser estabelecida. Por isso, os pacificadores são considerados filhos de Deus, porque tudo o que eles fazem é repetir o que Deus já fez. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? Sabe por que hoje eu e você conhecemos Jesus? Porque outras pessoas no decorrer da história repetiram o que Deus fez, repetiram o que Cristo fez. Eles se deixaram humilhar para que a glória do Senhor fosse manifesta e outras pessoas pudessem ser reconciliadas com Deus. Meu Deus, obrigado, Jesus. Eu sei que estás aqui. Eu quero abrir o último texto, Colossenses capítulo 1, por favor. Esse é o último texto. Ah, Jesus, como nós precisamos aprender de Ti, como nós precisamos abandonar tantas coisas para sermos feitos Teus filhos. Não que isso nos torne merecedores, mas apenas no sentido de mostrar, de evidenciar que já fomos verdadeiramente alcançados por Ti, porque a obra é Tu que faz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 20 até o 22. Aleluia. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Qual foi a forma que Jesus usou para fazer a paz? Autossacrifício. A paz que Jesus dá e que o mundo não tem e que o mundo não pode dar, ela foi conquistada, ela foi feita mediante o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Porque, versículo 20 melhor, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele se auto-anulou, ele se deixou humilhar, ele passou pelo auto-sacrifício, e ao derramar o seu sangue, o desejo dele era nos apresentar para ele mesmo, santos. Na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, por causa deles, eu me santifico a mim mesmo. Ele se entregou para que pudéssemos ter paz com Deus, e a consequência natural é ter paz uns com os outros. Quando eu tomo consciência do que Cristo fez por mim, a fim de que eu possa gozar daquela paz que só Ele dá, eu começo a desejar que todas as pessoas igualmente desfrutem dessa paz. Aqui eu quero encerrar. Quando eu tomo consciência, irmãos, eu vou repetir, é importante. Quando eu tomo consciência do que Cristo fez por mim, eu passo a desejar que outras pessoas usufruam desse mesmo benefício. E eu me torno um pacificador, eu me torno um embaixador, eu me torno um reconciliador de homens. Coloque-se de pé, por favor.